Fundo eleitoral. Entenda como funciona o financiamento de campanha. Acompanhe. O financiamento das campanhas no Brasil admitia recursos públicos e recursos privados. A partir da Operação Lava Jato, o Congresso Nacional decidiu abolir o modelo de financiamento privado por meio de pessoas jurídicas, admitindo tão somente que o financiamento nas campanhas fosse com recursos de pessoas físicas. Para compensar essa restrição, foi criado o Fundão Eleitoral, como explica esse advogado. Que é exatamente o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC. Então, a diferença entre um modelo e outro é bem simples, né? O financiamento anterior às eleições de 2018, ele era possível com recursos privados e recursos públicos, que era do fundo partidário. A partir das eleições de 2018, passou-se a admitir o investimento de recursos privados tão somente de pessoas físicas, e aí criou-se mais um plus de recursos públicos, que, além do recurso do fundo partidário, criou-se um fundão, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E hoje não é admitido qualquer tipo de investimento de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. De acordo com o advogado, o fundo eleitoral é seguro e possui rigor das leis na sua prestação de contas e exigências legais. Todo aquele que recebe recurso público, ele tem que prestar contas desses valores e, naturalmente, demonstrar que a entrada e a saída de maneira transparente. Por exemplo, eu não posso utilizar recursos do fundo eleitoral para outras atividades que não sejam vinculadas à campanha eleitoral. Um grande exemplo é utilizar recursos do fundo eleitoral para pagar uma dívida que eu tenha com o banco anterior à eleição. Isso é inadmissível, justamente porque ele tem que cumprir a finalidade que é o investimento na campanha eleitoral. Em síntese, acredito que a Justiça Eleitoral ela tem expertise bastante para fiscalizar a entrada e a saída desses recursos, não obstante ainda existirem algumas brechas de possibilidade de gastos de recursos do fundo eleitoral com atividades que muitas das vezes elas podem serem utilizadas com a finalidade de desviar recurso para outra ação, mas maquiada com aquilo que é permitido na norma para gastar na campanha eleitoral. No Congresso Nacional se discute a volta do financiamento empresarial de campanha. Porém, ainda de acordo com o advogado, o retorno seria uma regressão. Na minha opinião, eu acredito que é um retrocesso. Haja vista que o financiamento público possibilita a garantia de recursos de maneira mais isonômica, ou seja, a todas as pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral, coisa que o financiamento empresarial não vai possibilitar, porque aquele que tem dinheiro, que tem contato com o empresário, consegue recurso. Aquele que não tem, aquele que tem uma campanha sem muito poucos recursos, não vai ter esse acesso. Esse é o grande ponto a ser discutido e o debate está plantado e vai permear aí por muitos anos no Congresso Nacional. O especialista também destaca que a Justiça Eleitoral recebe denúncias e ações sobre a aplicação irregular do fundo eleitoral, com o uso de supostos candidatos laranjas, principalmente envolvendo candidaturas de gênero, mulheres, para atingir a cota exigida. Quando você tem uma candidatura, existem percentuais determinados, sobretudo para as cotas femininas, de no mínimo 30%, que devem ser investidos nessas pessoas, nas mulheres. A mulher recebe o valor. Óbvio que a forma objetiva de fiscalizar a aplicação correta desses valores é verificando se ela apresentou uma nota fiscal, um comprovante por meio de uma transferência bancária para aquelas atividades próprias de campanha. A Justiça Eleitoral não tem perna, não tem braço para verificar se de fato aquele recurso, aquela empresa, ela tem capacidade suficiente de fornecer o que ela quer. E se houve, de repente, esse repasse ao reverso. Quando eu digo repasse ao reverso, é de você aplicar 100 mil na empresa, por meio de uma nota fiscal, e pegar e devolver outros valores. Muito bem, está aí a explicação do Fundo Eleitoral, da importância dessa transparência para a população e da prestação de contas.